Vamos, nesse momento, elevar a Deus mais uma palavra de oração, para que Deus possa estar me usando, né? Que eu possa estar aqui falando da boca de Deus, não da minha, né? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor tem estado conosco, ó Deus, tem nos ajudado, tem nos capacitado, tem nos dado força, ó Deus. E o teu povo se encontra aqui, ó Pai, na tua casa, para ouvir a tua palavra, ó Pai. Então, que nesse momento o Senhor possa estar me usando, ó Pai. Que tudo o que eu venha falar ou dizer seja unicamente pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor esteja me usando e dotando de tudo aquilo que o Senhor já vem me preparado, Senhor, esse tempo todo, desde o momento em que eu fui chamada, Pai, para estar aqui. Mas que o Senhor esteja, Senhor, neste momento, se for preciso mudar alguma coisa, que o Senhor esteja me usando nesse momento, ó Pai. Obrigado a Deus por cada vida, por cada coração. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, de uma forma tão tremenda, Senhor. E que o Senhor molde a vida de cada um aqui essa noite, ó Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abram suas Bíblias, Efésios 5. Hoje nós vamos andar pela Bíblia, tá? Pedir aos irmãos que são bons aí de Bíblia, no momento que eu precisar, abram. Então a gente vai ler, só para iniciar, Efésios 5, o versículo 15 e o 16. Diz assim: portanto, sedes prudentes, como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Alguém aqui já ouviu falar num ditado bem conhecido mesmo? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Eu acho essa frase bem reveladora, né? Algumas pessoas talvez nem acreditem ou não, mas eu acho ela bem reveladora. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? E hoje o nosso tema da nossa mensagem é andar com Deus, né? Andar com Deus. Por isso que a gente acabou de cantar esse hino, foi uma escolha minha, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe. Se você procurar em qualquer face, né, da terra, você não vai encontrar nada melhor do que ser amigo de Deus. E nós vamos percorrer a Bíblia e eu vou mostrar biblicamente do que eu estou falando, né? Que não existe nada melhor. Mas antes da gente ir para aqui, né? Eu fui estudando, minha filha até falou: nossa, mãe, para que uma mensagem desse tamanho? Mas eu acabo pulando algumas coisas. É porque Deus começou a falar, e eu trouxe um vídeo, eu vou pedir para soltar. Apaga para mim, Tiago, ali, por favor. Grandes histórias, preciosas lições, memoráveis feitos, numa vastidão de características e perfis, de amores e de sabores, de erros e acertos, de promessas e concertos. Um homem, uma história, um pequeno registro de um grande personagem. Poucas palavras para relatar um modelo de vida, um relacionamento perfeito. Enoque, o primeiro dentre os homens a entrar na Cidade Santa, aquele que não conheceu a morte, deixou ao mundo o seu precioso exemplo. Enoque andou com Deus. Perpetuando gerações, o convite hoje é para você que aceitou a mesma missão dos patriarcas bíblicos. Você que, como representante de Deus e servo fiel, cumpre o chamado de ser mais um reduto de amor, mais uma fonte de esperança, mais um herói da fé.
Esta fé te guia à nobre caminhada desejada por muitos, vivida por poucos, mas possível a todos. E mesmo no transcurso de um mundo pós-moderno, ela te dá completa certeza sobre aquilo que você não vê, mas espera. E sim, essa certeza inclui a presença dele. Quero, meu Deus, entregar a ti agora os meus caminhos, a minha vida. E o que tu desejares farei, onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade, quero te amar de verdade. És meu Deus, meu Senhor, o que tu desejares sonhos vão todos se realizar. Quero, meu Deus, entregar a ti agora. Teus pensamentos são todos perfeitos. O que tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade. Sonhos vão todos se realizar. Quero, meu Deus, entregar a ti agora. Teus pensamentos são todos perfeitos. O que tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade. Quero te amar de verdade. És meu Senhor, o que tu desejares farei. Tu és justiça, tu és o pão, tu não me deixas sem o teu perdão. Tua glória, teu meu louvor, Deus de bondade e Deus de amor. Tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade, meu Senhor. Quero te amar de verdade. Meu Deus, o que tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Independente de qual seja a jornada,
você sempre fará a melhor escolha andando com Deus. Esse tipo de andar significa concordar, comungar, harmonizar, combinar, compartilhar, estar em sintonia. Então, entenda-se por andar, o caminhar, percorrer o caminho, agir, o viver, assim sendo todos nós, menos maioria, anda ou procura andar acompanhado. Hoje ninguém, se você vê a maioria da população, todo mundo procura alguém. Procura um amigo, procura um companheiro. Todo mundo procura andar com alguém. Não é isso? Alguém, a gente não sabe dizer quais são os motivos que te levam a procurar alguém. Se são interesses, né? Se é falta, alguma coisa. Mas eu pergunto para você, quem te procurou? Foi Deus ou você procurou Deus? Quem te procurou? Para que hoje você possa estar andando com Deus. Quem foi que te procurou? Nós estamos estudando hoje aqui andar com Deus, né? E a Bíblia afirma isso, que quem nos procurou foi Deus, né? Em Efésios, Paulo escreveu: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com tanta sorte de bênção espiritual nas regiões celestial em Cristo. Assim nos escolheu, e nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante, nos escolheu, e nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e amou e nos predestinou para ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Está lá em Efésios 1, 3 e 5. Então, Deus nos escolheu antes mesmo de nos nascer. Então, quando eu estudando, cada vez mais que a gente estuda a Bíblia, a gente mais se maravilha da Bíblia. E eu estudando e vendo como o Senhor é bom comigo. O tempo todo, Deus é bom. Porque Ele me escolheu, mesmo eu sendo, às vezes, rebelde, né, perante a Deus. E isso eu falo porque eu fui muito rebelde com Deus. E Deus foi lá e disse: filha, eu te escolhi, eu não quero você nessa vida. Eu te escolhi e eu quero você aqui. Quantas vezes, talvez, eu tenha passado numa rua, algum assaltante quisesse me assaltar, algum carro quisesse me pisar. Eu já fui perseguida de morte, de pessoas que estavam numa esquina me esperando para matar e não conseguia me matar. E hoje a gente vê, porque você é um escolhido de Deus, né? E Deus, Ele não desiste de você. Em hipótese alguma da sua vida, Deus não desiste. Mesmo nos momentos que você dá aquela loucura, eu não quero mais, e chuta o pau da barraca, e sai, larga tudo. E Deus está ali, te ajudando, firme e forte. Porque eu digo assim, quando você sai da presença de Deus, as coisas é difícil. E hoje nós vamos ver uma vida que andou
né, andou junto com Deus, ele andou com Deus. E a gente vê que ele não viu nem a morte, que foi Enoque, né? Alguém abre para mim, por favor, e lê em Gênesis 5, 22 e 24. Porque nós vimos que todos que andam com Deus experimentam sua gloriosa presença e a sua incomparável força. Provaram a sua fidelidade, a sua santidade e o seu amor. Alguns chegaram até ter a certeza, intimidade com Ele. Né? Então, nós vamos ver alguns exemplos da Bíblia de pessoas que andaram com Deus. E um deles está aí em Gênesis 5, 22 e 24. Pode ler, quem encontrou. Até o 24. Então, Enoque, ele andou com Deus. E a Bíblia fala que ele viveu 300... Desculpa, irmão. Mas a Bíblia fala que Deus o tomou para si. Enoque, ele não viu a morte. Ele viveu o tempo todo na presença de Deus. Independente do que ele passou, as dificuldades, ele estava na presença de Deus. Então, Enoque é um exemplo. Nós temos também aqui Noé. Noé, ele viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pensou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida. Né? A Bíblia fala lá que Deus até se arrependeu de ter criado o ser humano, de tanta coisa ruim que existia ali, né? Naquele meio. E o Senhor foi lá e viu que Noé era um homem íntegro, né? Justo, e também andava com Deus. Né? E o que aconteceu com Noé? Jesus foi lá, Deus foi lá, né? Mandou o dilúvio, mas Deus salvou quem? Noé e a sua família. Você está entendendo o que é andar com Deus? Você entende qual é a promessa de Deus na tua vida essa noite? Deus está te chamando essa noite para andar com Ele. Não é para brincar com Ele, é para andar com Deus. Independente do que você passe na sua vida, você precisa andar com Deus. Outro exemplo muito grande foi Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei aliança entre mim e a ti e te multiplicarei extraordinariamente. Está lá em Gênesis 17, 1 e 2. E depois de velho, Deus fez Abraão multiplicar. É um caso impossível aos olhos humanos. E o Senhor foi lá e fez. O Senhor continuou sendo fiel. Mas Ele é fiel com aquele que anda com Ele. Né? Outro exemplo foi Davi. Nós temos mais um exemplo na Bíblia. Davi. Tendo trilhado levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, que fará toda a minha vontade. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Em Salmo 16:8, abrem para mim, por favor, alguém abre, 16:8. Outra pessoa lê para mim Salmo 23:4. E mais uma
Salmo 116, versículo 9. O primeiro é Salmo 16, 8. O Senhor tendo sempre a minha presença, né? E ele diz que o que lê aí no final? Estando ele o quê? Nunca vacilarei, nunca abandonarei, né? O Senhor diz. Agora em Salmo 23, 4. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está te afirmando isso. Não tenha mal nenhum, porque eu estou contigo, né? E a minha mão te consola. Então, firme nos passos do Mestre, né? O Salmo 116, 9. Então, enquanto você está vivo, ande na presença do Senhor. Em outra versão diz, né? Ande na presença do Senhor, enquanto você tem fôlego de vida. Ou seja, em outras palavras, enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo de você andar na presença de Deus, né? Agora eu vou citar algumas coisas. Como que eu faço para andar? Como podemos andar com Deus, né? O que é que eu faço para andar com Deus? Algumas condições que me faz andar com Deus. A primeira, andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Em Romanos 8, 4 diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo descreve duas classes de pessoas nesse versículo. Uma delas é a pessoa que anda segundo a carne e uma pessoa que anda segundo o Espírito. Então, viver segundo a carne, aqui a carne não é carne, são os desejos pecaminosos, são os desejos que a nossa carne tem de realizar. Então, Deus diz que você não deve andar segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Segundo o Espírito Santo. Né? Segundo o Espírito Santo. Então, você tem que saber distinguir se você está agindo contra a sua vontade ou contra a vontade de Deus. Então, trata somente da... andar segundo a carne não é andar com fofocas, como diz lá na Bíblia, né? Os desejos, quais são os desejos da carne? Fornicação, adultério, ódio, mas envolve tudo aquilo que te satisfaz no desejo da carne. Ambição, pornografia, né? Tudo aquilo que te toma muito tempo, né? E está fazendo só os teus desejos e tu acaba esquecendo de ter o tempo com Deus, de andar com Deus. Está só se satisfazendo nos seus desejos. Vamos abrir lá em Gálatas para entender melhor o que é andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Gálatas 5, 19 a 21. Eu estou pedindo para vocês ler, porque eu estou evitando até tentar falar aqui, ver se eu consigo ir até o final, porque eu passei essa semana muito mal. E quando o irmão Nivaldo me chamou para estar aqui hoje, eu até falei para ele, irmão Nivaldo, eu não sei se eu vou conseguir. E na mesma hora o Senhor me tocou, e na mesma hora eu já comecei a preparar essa mensagem, né? Mas estava tossindo muito mesmo, com muita falta de ar. Não estava conseguindo nem falar, nem andar. Passei dias muito mal. Mas o Senhor
ele tem algo a falar a essa igreja essa noite, né? Amém. Então, quem abriu em Gálatas 5, 19 a 21? É impossível obedecer à carne e ao espírito ao mesmo tempo, né? Portanto, portanto, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. O que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. E o Senhor se afasta. Então, se você está procurando satisfazer só os desejos da sua carne, o Senhor se afasta de você, né? Então, se alguém deixa de resistir, né, pelo poder do Espírito Santo, os seus desejos pecaminosos, e pelo contrário, passa a viver segundo a carne, está lá em Romanos 8:13. Portanto, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, viverás. E Enoque fez isso, né? Ele passou a viver, né, pelo Espírito Santo. E a gente lendo a história dele, vendo, eu sei que não foi fácil para ele, como não é fácil para a gente. Como não foi fácil para Davi. E a gente sabe das histórias desses patriarcas da Bíblia, né? O que eles falam e o que eles passaram. Não foi fácil para eles. E às vezes a gente diz, mas foi lá na Bíblia. É um conto, né? Uma historinha. Não acontece com a gente, acontece o tempo todo. Mas Deus está ali, esperando ver qual é a tua atitude diante de Deus. Nós precisamos nos tornar amigos de Deus, né? E não inimigos de Deus. A morte espiritual, quando você vive na base da carne, você morre espiritualmente e você não vai ter a vida eterna. Você não consegue chegar lá. Porque hoje nós estamos aqui porque queremos estar, né, buscando, almejamos a ter a vida eterna. Então, se você não está vivendo segundo o Espírito, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra todos os principados e potestades. Então, nós temos que nos buscar mais a presença de Deus. O segundo ponto a segunda condição é andar em amor. Deus fala disso o tempo todo. E a gente ouve isso nos louvores, nas pregações. Nós somos testados em ter esse amor incondicional. E o maior exemplo de viver em amor foi dado por Jesus, foi dado por Deus. Ele derramou o seu único filho aqui na terra. E ele veio em forma humana e mostrou todo o sofrimento que ele passou, as humilhações, e ele ensinou como que deve amar. Jesus, ele foi lá e lavou os pés de um por um, para mostrar que não existe maior, nem melhor, nem pior. Todos temos que ser humildes. Temos que ter amor um ao outro. Vocês viram no vídeo o que é andar com Deus? É você se compadecer do seu próximo.
O amor fraterno deve ser alimentado e tornar-se uma fonte certa de serviço alegre. Nós temos que demonstrar alegria no nosso rosto. Temos que estar disposto a ver o que Deus mostrou por nós cada dia, mas viver esse amor incondicional, aceitar que o amor aceita o que falharam contra nós. Sabe aquela pessoa que te fez o mal? Muito mal? O amor de Deus vai lá e faz você perdoar. E aí eu já encontrei várias pessoas, e eu também já vivi esse momento em dizer, é difícil. É difícil. Mas o Senhor, Ele nos ajuda. É com Ele, andando com Ele que nos ajuda. Eu vou citar só um exemplo para vocês, da Bíblia, não pessoal. José. Me dizem, por favor, se José tinha algum motivo para perdoar os seus irmãos. Nenhum. Não tinha. Os irmãos dele maltrataram ele, né, venderam ele. E quando os irmãos mais precisavam, quem foi que ajudou? José. Isso é amor. Isso é amor. E se eu for falar de exemplos de amor aqui, eu posso parar de pregar aqui e começar a pregar sobre amor. Porque nós temos vários exemplos. Porque nós somos falhos. Nós não conseguimos viver em amor. E para viver do lado de Deus, precisamos viver em amor. Precisamos viver em espírito, precisamos viver em amor. São condições do Senhor. Tratar os outros com amor, né? Precisamos tratar os outros com amor. Temos que amar os nossos inimigos. A palavra de Deus, lá em Mateus 5,44, diz: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos os que vos perseguem. O Senhor manda amar e orar. Amar e orar. Deus ama o homem incondicionalmente. É outro exemplo. Deus, ele não tinha motivo nenhum, tanto que ele até se arrependeu de ter nos criado. Mas mesmo assim, ele nos ama. Se você parar agora, faz uma análise agora na sua cabeça. Quantas vezes você fez Deus ficar triste com você? Só essa semana. Não vou nem estender. Só essa semana. Se você parar para pensar, você vai dizer assim, nossa, por que Deus me ama ainda? Às vezes eu nem lembro que Ele existe. Meu dia é tão agitado, nós estamos tão correndo contra o tempo, a busca dos nossos ideais, que esquecemos de fazer o que o Senhor nos deixou e nos ensinou. E aí Ele pergunta, você está aqui na terra para quê? Se não é para ser um discípulo meu. Porque você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer atividade física, mas andando com Ele. Servindo a Ele. O Senhor pede que você faça o teu papel aqui. Sabe quantas pessoas tem aí? O Senhor foi lá e te escolheu. Quero essa. Joyce, eu quero você para mim. Rayane, eu quero você para estar aqui. E aí a gente não faz nada. E aí Deus vai lá, te afasta dele. E como a gente acabou de cantar, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas não existe nada, nada, nada. Não existe, nem o amor de uma mãe por um filho é melhor do que o amor de Deus. Do que a amizade de Deus. Porque Ele preenche os vazios
que nenhuma outra pessoa vai preencher dentro de você. Só Deus. O amor, ele tem espírito de servo, né? Jesus, ele mostrou isso, como eu acabei de falar para vocês, sabe? Em servir ao outro. Então, nós temos que amar o nosso próximo. E um desses exemplos também, na Bíblia, foi do samaritano, né? Quando todo mundo passou, viu aquele homem lá estirado no chão e ninguém quis ajudar. E muitas das vezes a gente também vê, né? E nós não fazemos. E passaram aqueles homens cheios de Deus, viram, não, deixa aí, deixa aí. Ele não precisa de ajuda, não. E às vezes acontece isso com a gente. Nós encontramos pessoas que precisam ouvir. É um drogado, não precisa não. Às vezes temos medo, pânico, deixamos de ajudar. É para usar droga. E essa semana eu senti vergonha de mim mesma, semana passada. Eu senti vergonha de mim mesma. Eu estava dentro de uma loja e tinha um homem com a filhinha no braço e a mulher do lado, e ele começou a pedir ajuda, começou a chorar. Aquela cena toda que a gente vê quase todos os dias. E aí eu olhei assim, eu falei, mas Senhor, deve ser teatro. Deve ser um teatrozinho dele. Mas eu falei assim, mas se não for, Senhor, vai lá, socorre. Mas eu fiquei na minha oração quietinha. Do nada eu escutei uma voz de Deus lá no fundo. Uma mulher de Deus chegou perto desse casal. Ela começou a orar, ela começou a pregar dentro da loja. E aí eu olhei para mim, eu não sou nada. Eu penso que eu te sirvo, eu penso que eu ando contigo, mas eu não sou nada. E é assim que acontece com a gente, todos os dias. Nós estamos vendo, por mais que ele esteja fazendo o teatro dele, mas o nosso dever é falar do amor de Deus. Porque eles não têm Deus no coração. E nós somos discípulos, nós temos que fazer isso. Falar do amor de Deus. O terceiro é andar em santidade. Nós temos que andar em santidade. Lá em Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem a santidade, nós não veremos a Deus. Precisamos ser santos, né? Como o nosso Pai. Como Jesus foi santo aqui. Ser santo é estar separado do pecado, é consagrar a Deus. Se consagrar o tempo todo a Deus, é ficar perto de Deus, é ser semelhante a Ele. E de todo o coração buscar a sua presença, a sua justiça, a sua comunhão. E acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. Abrem para mim, por favor, Efésios 4, o versículo 21 ao 24. Quem abriu pode ler, por favor. Então, o verdadeiro homem, ele é criado em justiça e santidade. O verdadeiro homem, ele é criado em justiça e santidade. Né? Quando nós não conhecemos a Deus, nós estamos lá, pecando, porque a gente não conhece a Deus. Mas a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente tem que buscar, né, se alimentar da palavra de Deus, buscar a Deus em oração, pedir a Deus força,
né? Quando a gente encontra algum obstáculo na nossa vida, quando a gente não consegue amar, quando a gente não consegue perdoar, tem que buscar Deus. É em Deus que se acha força. Quando você consegue olhar para aquele que te fez mal, você olha com um olhar de, não de pena, mas assim, ele não conhece a Deus, ou ele está longe dos caminhos do Senhor. E você começa a orar, como a Bíblia fala, ora por aqueles que te fez mal. E você vai ver o efeito que surge na tua vida. Como isso preenche tudo que às vezes falta dentro da gente. É esse andar que falta. É essa vontade, é a disposição de estar aqui na casa de Deus, aprendendo mais da palavra de Deus, né? É esse andar. Nós precisamos andar em santidade, né? Sermos santos. Deus quer um povo santo, né? Desde a criação, Deus tem lutado por isso. Desde lá de Adão e Eva, Ele deu tudo lindo e maravilhoso para eles. E eles foram lá e pecaram, né? E o Senhor foi lá, tirou tudo o que Ele tinha de direito e afastou da presença de Deus. Então, assim, lembrem sempre de uma coisa: Deus é bom? É, Deus é bom. Mas Ele vai lá, Ele fica o tempo todo te dando chance. Até a hora que você não quer mais, e Deus vai lá e te afasta da presença dEle. E aí talvez seja tarde, quando você abrir o olho, vai ser tarde demais. E você às vezes nem vai mais encontrar. Talvez igual os descendentes de Noé, que não encontraram mais. Quando viram, já estava tudo acontecendo. E aí, a porta já tinha se fechado. Vai acontecer isso com a gente também. Não pensar, não aconteceu comigo ontem, nem hoje. Porque o Senhor, Ele não avisa. Ele chega e faz. Porque Ele é dono de tudo. Né? Ele te dá oportunidade. Só em você estar aqui hoje é uma oportunidade de estar na presença do Pai. Então exalte, né? Busque ao Senhor. E quarto e último, andar em ser humilde, andar em humildade. Né? Andar em humildade. Ele te declarou o homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratique a justiça e ame na benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Está lá em Malaquias 6, 8. Humilde, fundamental para a nossa comunhão com Deus. Sermos humildes. Quantas pessoas nós encontramos com arrogância? No meio do nosso trabalho, na escola, né? Na própria igreja. Quantas pessoas nós encontramos com arrogância? Que quando você vai corrigir, não aceita que você está ali corrigindo para o bem. E o Senhor pede para você ser humilde. Busque o Senhor, humildade. Vocês lembram o que diz lá na palavra de Deus? Quem herdarão o reino do céu? Os humildes. São os que herdarão o reino do céu. Os humildes são aqueles que andarão, né, na presença de Deus. Então, vamos buscar a nossa humildade, né, na presença do nosso Deus. Andar humildemente com Deus é andar na dependência dEle. É andar com o seu coração voltado para Ele. É andar desejando o Senhor acima de todas as coisas. É estar disposto a servi-lo. Em Efésios 4, 17 e o 23 e o 24 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, e vos renoveis no Espírito, no vosso entendimento, e vos revestais do novo homem,
criando segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Irmãos, vamos só tentar relembrar quais são as 4 condições que eu trouxe hoje para vocês aqui, o que é andar no Espírito, ou andar com Deus. O primeiro, quem lembra? Então, vou começar tudo de novo. Vou começar a pregar desde o começo. E ninguém aprendeu, então a gente vai começar de novo. Que aí todo mundo desperta, só que agora eu vou pregar com todo mundo em pé. Que aí vamos aprender. Eu acho que é o método de estar sentado. Diz, Tiago. Abrir mão? Hã? Andar na carne e não no espírito? Isso. Não andar no espírito e não na carne. Isso, andar em espírito. Então, o primeiro é andar em espírito. E o segundo? Andar em amor. Ó, uma aluna boa aí, exemplar aí, parabéns. E o terceiro? Quem lembra? Vou botar a gente para pensar aqui essa noite. Vamos, Bianca? Você sempre responde tudo, e agora? A Léa, eu ia dizer para a Léa nem responder, porque eu sei que a Léa anota tudo. Né? Então, vamos lá. Mas a Léa vai dar uma ajudinha, ajuda os universitários, né? Então, vamos começar de novo, para ver se vocês lembram. Primeiro, andar em... Não ouvir. Primeiro, andar em... Segundo... Terceiro... E o último? Em humildade. Tentem seguir pelo menos esses 4 passos que eu trouxe para vocês. Andar em espírito. Se eu fosse aqui Sila Malafaia, né, ou Cláudio Duarte, ou pastor Josué, ele ia dizer, crentes, vão ler a Bíblia. Criem vergonha na cara e vão ler a Bíblia. Separa um tempo de vocês para se alimentar da palavra de Deus. É a verdade. O crente que não lê a Bíblia não anda em espírito. Como que vai andar em espírito? Tem que ler a Bíblia e tem que orar. Tem que ler a Bíblia e tem que orar. E aí sim você vai ouvir a voz de Deus. Aí sim você vai saber que horizontes você vai tomar da sua vida. Até as suas decisões você vai saber. Agora, eu aceitei a Jesus, tá bom, eu estou salvo. Se engana. Tem que andar em espírito. Tem que ter amor. O amor de Deus tem que prevalecer na tua vida. Mesmo que chegue uma hora que dá vontade de jogar tudo para o ar, mas você vai lembrar, o Senhor me escolheu. E eu preciso ter esse amor dentro de mim. Mesmo que o meu orgulho não permita, igual vocês acabaram de tocar aqui, o teu orgulho te tirou do jardim. Às vezes, por orgulho, nós deixamos de amar. Por orgulho. E a gente tem que procurar nos santificar. Temos que aprender a perdoar. E sermos humildes. Aprender a receber a correção que vem do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que Deus abençoe a cada um aqui essa noite.